Olá, seja bem-vindo ao nosso 34º dia de leitura bíblica. Convido a você a deixar o teu curtir, o teu compartilhar e também deixar ativado o sininho de notificações. Hoje, no nosso 34º dia, nós estaremos lendo 2 capítulos do livro de Gênesis, porque hoje, no livro de Jó, no capítulo 2, ele é menor, por isso nós faremos esse compilado. Iremos ler Gênesis do capítulo 35 e também capítulo 36. Depois, iremos para Marcos no capítulo 6, retornaremos em Jó no capítulo 2 e, por fim, iremos ler Romanos no capítulo 6. Hoje a nossa leitura em Gênesis no capítulo 35, ele vai contar sobre Jacó voltando para Betel, e no capítulo 36 ele falará sobre a descendência de Esaú, a descendência de Seir, e também ele falará sobre os chefes de Edom. Vamos ler as Sagradas Escrituras? Gênesis, no capítulo 35, diz assim: Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se ali. Faça um altar a Deus, que lhe apareceu quando fugia de seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos da sua casa e a todos que estavam com ele: livre-se dos seus deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifique-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar a Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam na orelha, e Jacó os enterrou ao pé de uma grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que estavam com ele chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Neste lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado de Alon Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se, de que você procederá uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão sobre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei essa terra. A seguir, Deus elevou-se no lugar de onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar que Deus tinha falado com ele. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto sofria muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino, já a ponto de sair-lhe a vida. Quando estava morrendo, deu à luz a um filho de Benoni, mas o pai lhe deu o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna até o dia de hoje. Aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou o acampamento diante de Migdal-Eder, na época em que Israel vivia naquela região. Ruben deitou com Bila, concubina de seu pai. Israel ficou sabendo. Jacó teve 12 filhos. Estes foram seus filhos com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó; Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. Esses foram seus filhos com Raquel. José e Benjamim. Esses foram seus filhos com Bila, serva de Raquel. Dan e Naphtali. Esses foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia. Gade e Asser. Foram esses os filhos de Jacó, nascido em Padã. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre, perto de Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Essa é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou com as filhas de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, Eveu, e também Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu Reuel. Olibama deu Jeus.
Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos da sua casa, assim como os rebanhos, todos os animais e todos os bens que haviam adquirido em Canaã, e foi por uma região para longe de seu irmão Jacó. E os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar junto, a terra onde estava vivendo junto não podia sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú que fixou-se em Edom, nos montes Seir. E estes são os registros da descendência de Esaú, o pai dos Edomitas, no monte Seir. Esses são os filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, Reuel, filho de Bassamate, mulher de Esaú. Esses foram os filhos de Elifaz. Temã, Omar, Zefó, Gaatã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timná, que deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Adá, mulher de Esaú. Esses foram os filhos de Reuel. Naate, Zerá, Zamá, Mizá. Foram esses os netos de Basemate, mulher de Esaú. Esses foram filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neto de Zibeão, os quais ela deu a Esaú, Jeús, Jalão e Corá. E esses foram chefes dentre os descendentes de Esaú. Os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú, Temã, Omar, Zefó, Kenaz, Corá, Gaatã e Amaleque. Esses foram chefes descendentes de Elifaz em Edom, eram os netos de Ada. E esses filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Zamá, Mizá, e esses foram chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. E esses foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes Jeús, Jalão, Corá, e esses foram chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e foram os seus chefes. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando na região, Lotã, Zobal, Zibeão e Aná, Dissom, Ezer e Dissã. E esses foram os filhos de Seir, foram chefes dos Oreus nas terras de Edom. E esses foram os filhos de Lotã, Ori, Emã, Timná, era irmã de Lotã. E esses foram os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Cefó, Onã. E esses foram os filhos de Zibeão, Aiá, Aná. E foi esse Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando eram levados para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. E estes foram os filhos de Aná, Dissom, Olibama, a filha de Aná. E esses foram os filhos de Dissom, Endã, Esbã, Itrã, Querã. E esses foram os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. E esses foram os filhos de Dissã, Uz e Arã. E esses foram os chefes dos Orreus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer, Dissã. E esses foram os chefes dos Oreus, de acordo com as suas divisões tribais na região do Seir. E esses foram os reis que reinaram no território de Edom, antes de haver reis entre os israelitas. Belã, filho de Beor, reinou em Edom. Cidade chamava Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá de Bosra. Jobabe morreu e Uzã, da terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Uzã morreu e Haddad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi seu sucessor. Sua cidade chamava Avite. Haddad morreu e Sanlá de Masreca foi seu sucessor. Sanlá morreu e Saul de Reubote, próximo do Eufrates, foi seu sucessor. Saul morreu e Baal Anã, filho de Aquibor, foi seu sucessor. Baal Anã, filho de Aquibor, morreu e Haddad foi o seu sucessor. A sua cidade chamava Paú e o seu nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, neta de Mezabi. E esses foram chefes descendentes de Esaú, conforme os nomes, clãs e região. Timná, Alva, Getete, Obilama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Bimizar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom, e cada um fixou numa região da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Vamos agora ler lá
no Novo Testamento, o livro de Marcos, no capítulo 6, aonde Jesus ele fala que o profeta não tem honra e também João Batista é decapitado. Diz assim Marcos 6: Jesus saiu dali e foi para sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviram ficaram admirados. De onde vêm essas coisas? Perguntaram ele. Que sabedoria é essa que lhe foi lhe dada? E estes milagres que ele faz? Não enche o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, que o profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Jesus, chamando os 12 para junto de si, enviou de 2 em 2 e lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos. Essas foram as instruções. Não leve nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não leve pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em cintos, calça e sandálias, mas não levem túnicas extras. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se a de algum povoado não receber nem ouvir, sacudam a poeira de seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra elas. E eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando neles poderosos milagres. Outros diziam: ele é Elias, e ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como o dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos? Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendesse João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casaram. Portanto, João dizia para Herodes: não te é permitido viver com uma mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo. Não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Quando o ouvia, ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna, no seu aniversário. Herodes ofereceu um banquete aos líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galiléia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu darei. E lhe prometeu sobre juramento: seja o que for que me pedir, eu darei, até metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem se apressou em se apresentar ao rei com o pedido: desejo-me que me des agora a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento dos convidados não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordem de trazer a cabeça de João Batista. O homem foi, decapitou João Batista na prisão e trouxe a cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e colocaram no túmulo. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de que eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que viram retiraram-se, tendo-o reconhecido. Correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, tendo compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Eles começou a ensinar-lhes muita coisa. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram dele e disseram: este é o lugar deserto, já é tarde. Manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Ele, porém, respondeu: deem vocês algo para comer. Eles disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro e pão para dar-lhes de comer? Perguntou-lhes. E perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo se assentar em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando o pão
os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graça e o partiu, em seguida entregando-os aos seus discípulos para que o servissem. Então dividiu os 2 pães entre todos, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco, e foram adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo-o despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estavam já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus, e eles percorriam toda a região, e levavam os doentes em macas para onde ouviram que eles estavam. E aonde quer que eles fossem povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhes que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos que tocavam nele eram imediatamente curados. Vamos agora para o livro de Jó, no capítulo 2, que fala sobre a segunda provação de Jó. A primeira provação foi ele ter perdido tudo que ele tinha, inclusive os seus filhos. E agora nós vamos para a segunda provação. Jó no capítulo 2 diz assim, um outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende as suas mãos e fere a sua carne e seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está entregue nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés até o alto da cabeça. Então Jó apanhou o caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então a sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. E ele respondeu, você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não aceitaremos o mal? Então tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que haviam atingido, saíram cada um de sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolaram. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecer e começaram a chorar em voz alta. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a sua cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Vamos agora fazer a última leitura do nosso dia, que está lá em Romanos, no capítulo 6. E ele diz assim, ele fala sobre os mortos para o pecado, mas são vivos em Cristo. Então as pessoas que aceitaram Jesus morrem para os seus delitos, mas vivem em Cristo. E o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 6, diz assim, que diremos, pois, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim, como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Pois saberemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos,
pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, pois morrendo ele, morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam seus membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes tenho transmitido. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas. Assim como vocês oferecem seus membros dos seus corpos em escravidão à impureza, à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora a escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que frutos colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o fim leva à vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado pela tua companhia. Você pôde ouvir também, junto com a leitura, alguns ruídos que têm passado aqui próximo, de veículos. E você também, na sua casa, de certa forma, quando você se compromete a ler as Sagradas Escrituras, alguns ruídos e poluição sonora pode tentar advir sobre a tua vida. Mas saiba que quando você está concentrado e com um compromisso sério e fiel de leitura das Sagradas Escrituras, nada pode te impedir e pode te atrapalhar. Continuamos firmes e focados no nosso objetivo de ler a Bíblia em um ano. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura. Um abraço, que a paz do Senhor esteja